Bom, então, vamos começar, né? Já fazendo uma pergunta para você, Bruna. Uma pergunta que ela vai trazer muita coisa. Você não precisa dizer tudo, mas assim, traz pra gente o supra-suco, a excelência do que você acha que pode conectar, do que pode inspirar, do que aquele barbeiro que tá te vendo como referência, mas talvez ele não sabe que você também passou dificuldade, que você também foi uma vitoriosa, né? Então, assim, conta pra gente como você entrou nesse mundo da barbearia e como que a Bruna hoje empresária mudou quando essa Bruna estava apenas começando. Então nós temos duas Brunas, né? Uma começou, não era barbeira, e uma Bruna que hoje é empresária, barbeira, mãe. Conta pra gente. Bom, eu comecei em 2018, eu já tinha o meu filho Arthur. Caramba. Minha filha Elisa estava com 3 meses de nascido e foi em meio a uma... como que eu posso falar? Foi um caos, assim? Um caos. Eu estava numa depressão pós-parto. Caramba. E aí, naquela depressão pós-parto, eu só pensava, eu preciso sair e mudar a minha história, meu jogo, né? Devido a algumas situações embaraçosas que eu tive. Aí, mexendo no Facebook, eu vi minha irmã postando o curso dela, lá da barbearia do Barbudo, né? No caso, a Luísa, né? A Luísa, Sim. E aí, eu liguei pra Lu e falei, Lu, é o seguinte, eu tô no fundo do poço e eu preciso sair dele. E eu acho que é você, eu preciso fazer alguma coisa pra poder minha mente ficar mais tranquila. Minha neném com 3 meses, mamando, e eu, autoestima lá embaixo. Ela falou assim, você tem certeza que você quer? Eu falei, sim, é isso que eu quero pra minha vida. Aí ela falou, então tá bom, eu vou te dar essa oportunidade e espero que você agarre com todas as forças. Nesse meio aí, minha irmã não conseguiu me dar o curso. Porém, eu dei continuidade lá na barbearia, onde estava executando o curso. E daí, foi o que? 18 de março, que teve os meus primeiros cortes lá no Sim, treinamento, na né? prática, né? Na prática. Nossa. E em abril, como que é? Eu fiz o curso em dezembro, janeiro, fevereiro. Em abril, eu comecei a trabalhar em outra barbearia aqui em Paracatu, no Senhor Barbeiro, que foi o Wellington que me deu a primeira oportunidade. Sim. E ali, cara, só... Ali engrenou, né? Exatamente. Eu me entreguei. Essa foi a real. Eu me entreguei, esqueci de todos os meus problemas. E foi indo. Coloquei minha filha na creche. Com 11 meses ela já estava na creche. Né? Foi pessoas olhando ela, tirando leite, deixando guardadinho lá. E foi isso. Quando minha filha completou 1 ano, dia 2 de agosto, ela completou 1 ano, dia 3, eu abri a minha barbearia. Caramba! Assim... E qual foi o start? gatilho para você decidir assim, eu quero montar minha barbearia? Olha só, eu trabalhava com 2 pessoas, Sim. né? E em meio a uma sociedade machista. Sim. Eu sofri pra caramba, não com as pessoas que eu trabalhava. Teve um pouquinho, mas sim, não foi o... É mais o público em geral, chegar na barbearia, assim, ela ali, eu né? sempre fui uma pessoa que me cobrei de uma forma muito ruim. Tipo, nossa, que corte ruim que eu fiz. Nunca mais eu vou fazer. Eu nunca coloquei na minha cabeça assim, pô, eu errei, eu vou melhorar no próximo. A minha autocobrança era muito negativa, né? Muito negativa, muito cruel comigo mesma. E aí, minha máquina queimou. Só uma curiosidade, qual máquina que era? Aquela máquina Legend. O All Legend. Uma das principais ali que passa na história de todo barbeiro. E aí, eu só sei que ela esquentava demais. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui bater aquele spray. Pra resfriar? Pra resfriar. Minha máquina queimou. Nossa. E na época que eu comprei o meu maquinário, a gente pegou dinheiro com a agiota pra poder comprar o meu maquinário. Maquinário e tesoura. E ele queimou e eu simplesmente não tinha grana.
eu era casada, então a gente passou muitos apertos. E aí fiquei sem trabalhar. Nisso eu era amiga do Yuri, que trabalhava com minha irmã. Sim. E ele já estava a fim de sair de lá, ele falou, Bruna, bora abrir uma barbearia? Eu falei, Senhor Jesus, como? Já vai virar empresária agora. Sem grana. Máquina queimada. E aí eu só sei que sem a máquina eu fiquei umas 2 semanas sem trabalhar. E nisso eu passando de carro na frente da minha primeira barbearia, do primeiro local. Eu falei, cara, é aqui. E o dono de lá é meu amigo. Uhum. E aí eu liguei pra ele fez o aluguel de lá pra mim por R$600. Uhum. Começamos com coisas de pallet. Caramba, Pegamos uma cara. tábua, literalmente uma tábua dessas de andaime. Sim. Pregamos na parede, corri atrás na internet, achei uma cadeira de R$400. Comprei outra máquina, fiz outro empréstimo com a agiota. Comprei o maquinário e comecei. Nisso que foi o mais desafiante, porque eu não tinha autoconfiança. O que eu fiz? Eu vi que o meu gancho era com criança. Entendi. Porque Sua facilidade, né? a minha facilidade. E aí, tipo, criança chegava lá, chorava, quando eu começava a conversar, eu desembolava. Eu falei, cara, já que eu corto ruim, na minha visão, Uhum. adulto, bora pra criança. Focou no seu público Foquei nicho, né? no meu público e eu vi que deu certo. não Perna tem boa, vou manter. tipo assim, na minha imaginação, eu acho que a gente não é bom em tudo. A gente pode ser bacana em tudo que a gente faz, não excelente em tudo. Porém, tem algumas áreas da vida da gente que a gente é excelente. E eu tenho certeza que com criança eu sou excelente. Não pela facilidade de cortar, mas a forma de conduzir. Pode-se dizer O que é um amor, dom, o né? carinho, Uma é facilidade. incrível. Só fazendo um adendo ao que você disse, na vida, né, tem uma metáfora que diz que na vida a gente é como se fosse aquele equilibrista de semáforo. O cara tá ali girando um pratinho no nariz, o outro um de cada mão Exatamente. e em cima de uma bicicleta. Então, cada hora ele tem que dar atenção para um pratinho para manter o equilíbrio. Mas o ponto forte dele é exatamente o equilíbrio, né? É. Só que aí ele tá trabalhando dele em vários pontos diferentes. É Sim. exatamente o que aconteceu aí com você. Você tem que fazer tudo, mas querendo ou não, em alguma coisa você vai se destacar, Exato. né? E eu me lembro uma vez que quando eu fui levar Arthur em uma barbearia aqui de Paracatu, meu filho ele nunca deu trabalho pra cortar, e o cara falou assim, não, eu não corto cabelo de criança. E o cara era um profissional top. Aham. Top, tipo assim, eu tenho certeza que ele não tinha dificuldade nenhuma pra cortar, mas ele não Optou por não Optou. cortar. né? E eu doeu, fiquei né? extremamente chateada. E quando eu Mãe. virei barbeira, eu falei assim, nenhuma mãe vai sofrer mais. Eu Caramba, levei isso é pra mim. muito forte, é muito propósito, assim, né? Exatamente. E aí hoje eu trago, tipo, essa referência dentro Essa essência, essa né? essência, tanto para mim quanto para os colegas de trabalho, né? Minha equipe ou com quem eu vou trocar alguma ideia. A forma de conduzir, até postura de quando você tá cortando cabelo, a criança fica ali agoniada com você, eu mando sentar de cá, que daí eu fico de costas para a criança, terminei de cortar, coloca no colo de cá, pra quê? Pra criança se interter com outra coisa e não ficar focada em mim. Então tem algumas técnicas, tem os brinquedos que eu sempre trago, balão é uma coisa que eu nunca deixei de usar na barbearia, já Olha faltou só. balão de eu ter que dar uma batatinha pra criança, porque eu esqueci. É o maior atrativo, né? Elas Entendi. gravam, tipo, lá na barbearia, tem a tia que tem o brinquedo, Ah. que tem o balão, então assim, eu vou estudando com os pais, olha, passa aqui na barbearia e fala que lá tem brinquedo, que lá tem balão. Toda estratégia. Então é uma psicologia que a Entendi. gente usa ali, entendeu? Vocês trabalham ali na mente da criança, né? Exatamente. Agora, vamos voltar aqui um pouco para a linha de raciocínio. E o que você vê hoje que mudou na sua vida, na sua visão? Antes você via isso tudo como um caos, você foi e abraçou o caos. Sim. Naturalmente chegou a estabilidade, certo? Como você enxerga a situação hoje, depois de sendo empresária, sendo barbeira, pessoas que passam exatamente a mesma situação que você está passando? Olha, mudou pra caramba, né? Antes eu era uma menina
começando, trilhando, e hoje eu sou uma mulher com uma autoridade. Know-how, né? Conhecida no uma mercado. autoridade, assim, no que eu vou fazer. Eu tenho confiança no que eu vou fazer. Obviamente, buscando estudos, buscando técnicas e também no dia a dia a vida vai ensinando aquilo ali, né? E, cara, o que eu posso fazer é passar com todo o meu amor e carinho a forma de conduzir para as pessoas mesmo, sabe? É ter paciência. Sim. Não adianta a gente ser afoito, querer que as coisas mudem de um dia para o outro. É degrau. Seja em adquirir uma experiência ou seja adquirir uma melhoria na barbearia. Né? Então mudou muita coisa, mudou a questão da paciência. Eu da vejo espera. nessa história sua que é emocionante, eu vejo duas Brunas, né? Teve a Bruna de guerra, Sim. a Bruna, como o Will trouxe, de abraçar o caos, né? E naturalmente veio a ordem e você se tornou uma Bruna mais paciente agora, com as mesmas características de uma guerreira. A guerreira de abraçar o caos eu estou até hoje, porque a barbearia, principalmente trabalhar com pessoas, é essa evolução e o caos ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Eu falo assim, vou voltar à questão do balão de novo. Tem mães que viram pra mim e falam muito obrigada. E tem mães que falam assim, ela tá comprando meu filho com balão. Isso me dói. Me dói. Eu não tô comprando, eu estou agraciando o filho de vocês. Então, é diferente o comprar do agradecer, né? Então, assim, mas também é normal a gente lidar com isso, né? Críticas construtivas e desconstrutivas. Eu não absorvo a desconstrutiva, mas machuca. Na realidade, Exatamente. isso é ser empresário, né? Exatamente. Porque assim, ó, o que diferencia o amador do profissional é exatamente o cliente ruim. Isso aí a gente traz pra dentro da barbearia. Atender cliente bom é muito fácil. Qualquer cara que eu colocar ali vai querer atender meus clientes É o caos bons. que nos move. Né? Agora na hora que chegar aquele cara porrinha, aquele cara que vai tá exigir atrasado, de você, corta né? tá caro, né? Aí é que diferencia. Bruna, quando te fizemos o convite para participar do podcast, o que te motivou a vir? Bom, primeiramente a sua presença, né? A sua pessoa, na verdade. A gente já é colega de trabalho há muito tempo. Eu me lembro que eu passei por um momento muito difícil na barbearia. E por mais que a gente tenha conhecimento de outros barbeiros, eu me lembro que você passou por isso também. Então foi um gancho onde eu cheguei em você, a gente trocou uma ideia e você falou, Bruna, calma. E o Alan, que eu passei a conhecer como mentor, como o cara da ideia renovada, e isso me agradou bastante, né? Estar em meio a pessoas que vai melhorar o meu desenvolvimento como pessoa. Sim. E como profissional A também. gente fica feliz, né? Porque no ramo que a gente tá, o network, ele é muito possível. Às vezes ele só não é utilizado da forma certa, né? Porque vocês dois são duas autoridades em Paracatu no ramo, né? Sim. E conseguem se conectar para se ajudar. Com certeza. Construir também pontes ao invés de muros. Sim, Isso. aqui, assim, pelo menos comigo, eu não coloco barreiras para poder agregar, seja no conhecimento ou numa troca de ideia mesmo, em momentos ruins, como eu passei. Que são importantes essas importantes, conexões e você- nesses momentos, né? Exatamente, a gente tem que conversar com pessoas que já passou pelo nosso problema. Porque quem não passou, simplesmente vai dar passar uma mensagem que nunca viveu. Ou às vezes não consegue perceber o seu momento, Sim, né? exatamente. E, assim, a internet, praticamente todos nós nos conhecemos através de um meio dentro do digital, né? Então fica para vocês aí a importância do mundo digital, a importância do network, a importância do saber ser empresário, né? O Will trouxe isso assim, de saber lidar com bom, com ruim, com ter características de guerra, com perseverança, com paciência, isso vai nos transformando, mas isso começou no digital e veio agora Sim. pro pessoal,
né? Então tem um potencial grande aí. Né? E isso é estratégico, né? Por exemplo, se você pegar o Alan é um cara altamente estratégico. O Alan começou curtindo meus posts, começou comentando meus posts, começou reforçando, ou seja, ele soube abordar e adentrar, assim como a gente foi estratégico na hora de convidar uma pessoa. Nós batemos cabeça aqui, vamos convidar quem? Aí nós pensamos no quê? Quem que é a pessoa que mantém as portas mais abertas atualmente no nossa rede de contatos, né? Para ter essa intimidade a ponto de chegar a comparecer no primeiro episódio do podcast. A gente entrou no consenso que era a Bruna. Então, a gente acabou estendendo o E é convite. uma honra, né? Com certeza. Participar do primeiro podcast de vocês. Uma pioneira e... Representando as mulheres. Isso, Exatamente. Totalmente disruptivo no mercado, Com principalmente certeza. municipal, Isso é né? incrível. Bruna, qual foi o atendimento mais difícil na barbearia e qual foi o atendimento que mais te emocionou ao longo de sua jornada? Cara, eu pensei bastante nisso. Opa, vem coisa boa. O mais difícil são dois. Um foi uma criança que ela foi sendo lapidada. Ela chegou lá irredutível, chorando, cuspindo, esmurrando. Caramba! E os pais ali loucos, sem saber o que fazer. E assim, calma, deixa eles esmurrar, porque a gente percebe que as pessoas não têm paciência. Só quer ali ganhar o dinheiro. Só que na vida da gente tem momentos difíceis. E pode ter certeza que na cabeça dos pais vai ter uma gratidão. Sim. Né? E para mim o conhecimento. Então, essa fase turbulenta não foi rápido. Ela durou em média de uns 2 anos. Nossa, caramba! E não é porque a criança era mimada, porque os pais não corrigiam. Não era, simplesmente a criança tinha pavor de cortar cabelo. Natural. Natural. É um natural. trauma, né? A gente E sabe eu de vou onde falar, vem, né? por que foi uma criança lapidada? Porque geralmente uma criança que não gosta de cortar, ela em média de 3 meses, a criança, pelo menos comigo, a criança já tá fina. Se adapta, né? Se adapta. Eu falo como uma leve obrigação para os pais. De 20 em 20 dias, seu horário está agendado na barbearia. É o convívio, né? Exatamente. A criança ela tem que entender que aquilo ali é uma rotina dela. Vai criando um padrão de segurança, Exatamente. ela conhece o ambiente. E aí, foi difícil, e quando a criança deixou eu cortar o cabelo, sem pai grudar, sem mãe Nossa, grudar, uma vitória, ele sentadinho, a lágrima escorreu. Sério? Sério. Você chorou? Chorei. Cara, é muito Você lembrou forte. da história, né? Lembrei. Cara, isso é muito forte, é uma E conexão a mãe, muito grande. lá do outro lado, com o olhinho cheio de lágrimas. Teve outros também que me emocionou pra caramba. É uma criança que tem autismo. Caramba. Inclusive é o filho do Ronald, né? E da Daiane. Não gostava de cortar cabelo, era um geral e Nossa. naquele aperto, naquele sufoco. E um belo dia deixou, né? Sério. Cortar cabelo, hoje já faz degradê, Olha hoje já faz só. risquinho. Aceitou outros barbeiros trabalhar com ele, porque antes era só comigo. E aí deixou outros barbeiros Se soltou, né? Se soltou. Então isso foi, pra mim foi muito emocionante. Agora teve o pior, que foi um adulto. Eu, baixinha, fui cortar um cabelo afro. É um desafio, né? Não é comum, né? Desafiante. Eu amo o cabelo afro. Amo. Se você perguntar Depois pra que mim, você aprendeu a trabalhar com ele, né? eu sabia trabalhar, só que a minha estatura me ajudou a afundar. O que eu fiz? Armei o cabelo, fiz o degradê. Aí sabe aquelas manhas de barbeiro pegar a máquina e ir acertando? Sim. Ai. Mão livre, né? Aí a projeção da cabeça masculina ela é mais inclinada aqui no meio. O ápice é mais alto. E eu não tinha estudo para saber sobre isso. Ah, Sabia. E na minha estatura, eu fui lá fazer com a maquininha em cima, super. Pra ficar bem quadradinho. quadradinho.
a zero encostou no topo. Nossa, Deus. E era a véspera de carnaval. Caramba! Meu Bruno. Amo você. Show, Bruno! Show. Valeu, Bruno. Tá lá ainda? Vai lá de vez em quando. O que acontece? Depois ele voltou. Eu, Senhor, a barbearia lotada. Eu suando. E eu, o que eu vou fazer agora? Com o cabelo super afro. E eu e o Bruno tem uma história bacana. Porque ele foi pra lá. Eu acho que ele não aceitava o cabelo dele afro. E a gente foi construindo isso. Então você já tava brilhando ali. Foi um já era processo de negócio. construção de imagem, de aceitação, né? Gente, e o que Bruna faz? Rapa a cabeça aqui, né? Ai, Eu meu não Deus. sabia o que fazer, gente. Eu só sei que eu entrei em desespero. Eu falei, eu preciso falar com ele. Como que eu vou falar? Aí eu respirei fundo. Eu falei, Bruno, é o seguinte, eu errei no seu cabelo. A máquina encostou aqui. Ele abaixou assim. Meu E, Deus. gente, eu fui na 1,5. Eu fui na 1. Eu fui na meia. E o buraco lá. O que acontece? Meu Eu Deus. vendi aquela pomada black. Eu vendo ela. Por isso que eu amo a pomada black. Eu passei a pomada assim, ó. Você maquiou, né? Eu maquiei. Aí eu falei assim, Bruno, eu vou te dar essa pomada. Olha! Eu não vou cobrar o seu corte, tá? Eu te peço 1000 desculpas por isso. Eu não sei o que falar, eu não tenho saída. É o que eu posso É a fazer. verdade, é um fato, é o que eu tô sentindo. Ele me abraçou e falou, fica calma. Acontece. Olha só. É óbvio, gente, que ele queria me matar por dentro. Isso é fato. Sim. E ele, meu carnaval, e agora? Eu só sei que ele falou, Bruno, eu usei boné não sei quanto tempo. E é isso, galera. Barbearia é isso, né? Quando a gente não adquire conhecimento, a gente paga um alto preço. Eu concordo com você, mas o erro, independente do conhecimento, faz parte da rotina. Sim. É. Eu já era barbeiro profissional e aconteceu algo parecido comigo. Eu simplesmente rapei a cabeça do cliente na zero. Passei a mão na máquina, tinha feito um e-mail em cima da gradezinha prontinho. Olhei assim, tinha um bolinho de cabelo ali bem pequenininho. Falei assim, vou dar só uma polida aqui. Peguei a máquina sem o pente, no meio da testa. Resumo da conversa. Eu quase morri. O cara queria pagar de qualquer jeito, voltou mais 2 vezes, eu sem querer cobrar, nunca mais ele voltou porque ele ficou sem graça, porque eu não queria mais cobrar o corte de cabelo dele. Não, isso foi É cítrico. pontual, porque os grandes homens de sucesso, mulheres de sucesso, empresários, todos têm uma mentalidade muito gentil com o fracasso, com o erro, com o tropeço, porque faz parte do processo. Chorei de algumas excelência. semanas, mas tudo bem. E esses são os bastidores que a gente quer trazer para você olhar uma pessoa que é referência, que é bem sucedida, que são 2 autoridades, e eles também erram e vão errar. A diferença é como que eu trato o meu erro. Eu sou gentil com ele, eu aceito, igual você teve muita hombridade, né? Falou, errei, né? Então, nós temos que mudar nossa visão com o erro, passar a identificar que ele é parte natural de uma jornada. Sim. Né? E só fazendo um adentro dentro da sua fala, meu pai sempre dizia assim, ó, o burro não é burro por falta de inteligência. Na família dos equinos, ele é o mais inteligente. A diferença é porque ele é teimoso, por isso que ele é chamado de burro. Ele comete o mesmo erro várias vezes. Pronto. Essa é a diferença do burro pro restante, né? Excelente. Vamos lá. A barbearia te ensinou algo que você leva para a vida como pessoa? Com certeza. Tratando das pessoas especiais. Especiais defina. Especiais. Autismo, Sim. síndrome. São Faculdades, mini faculdades, né? da vida que nos ensina o verdadeiro valor, né? Não está em coisas grandiosas Isso aos é muito olhos forte. humanos, né? Mas sim você aprender a respeitar as diferenças e agregar aquilo ali para sua vida. Ou seja, eu tenho um núcleo de barbeiros, a primeira coisa quando eu vou contratar, gosta de criança. Olha só.
Porque aqui é barbearia das crianças. Se não gostar, não contrato. Sim. Ou Requisito mínimo, né? o mínimo. Ou, Bruna, não tenho costume. Falei, você tá afim? Tô. Então, Quer fechou. jogar esse jogo? Pode Coração deixar. ensinável. Exatamente. Tá afim? Estou. Então pode deixar que a gente vai te moldar. Então, hoje, o sorriso de uma criança, o choro de uma criança, seja especial, seja com autismo ou não, eles nos moldam como ser humanos diferentes. Então eu vejo um olhar de um barbeiro meu que era todo bad boy, quando chegou com a criança, já imita a vozinha de criança, Se transforma, já pega né? brinquedo e tipo fica leve. E essa leveza das crianças que eu trouxe para minha vida hoje é tentar ser leve como uma criança. Isso é muito forte porque Jesus ele conseguia atrair os pequeninos, né? Tem uma Sim. passagem na Bíblia que eles estavam afastando as crianças e ele não deixa vir a mim os pequeninos, né? Então, E assim, é tão incrível essa minha relação com criança, porque eu me lembro de um atendimento que eu tava muito nervosa com um problema pessoal. Muito. Cara, não teve uma criança que não chorou. olha só. Que não deu trabalho. Todas choraram, todas deu trabalho, todos os atendimentos. Isso foi na parte da manhã. E aí eu já falei, caraca, o meu jeito está atrapalhando o meu atendimento com as crianças. Isso foi num sábado. E eu falei, Bruna... Não, isso é uma super aula de Volta. atendimento ao cliente, né? A Exatamente. criança falou assim, ó, resolve teus BO, irmã, e depois você corta meu cabelo. Bruna, volta. Volta, calma, relaxa, porque você tem um tanto de criança à tarde. Pois à tarde deu tudo certo. Isso é muito O forte. que você está trazendo para a mesa é que realmente, assim, o que eu vejo hoje, tanto o barbeiro quanto do lado do cliente, a gente tem que ver isso aí. O barbeiro talvez esteja trabalhando só pelo dinheiro. Obviamente, todo mundo sai de casa para trabalhar e buscar o seu sustento. Isso é Certo? básico. O básico. o básico. Mas isso é o mínimo. A gente não está aqui para oferecer o mínimo. E aí, o cliente talvez ache que ele só está te pagando para cortar, mas ali existe uma conexão, cara. Exatamente. E quando você conhece algum barbeiro de alta performance que pelo menos 70% da cartela de clientes dele não é amigo dele? Não tem como separar isso Não da tem barbearia. como, não tem como. Não é É uma a linha vida do cara. industrial. É a vida uma do linha cara. humana, né? Não tem pra onde correr. E um detalhe sobre criança. Isso aí eu vou deixar até de conselho aí pra vocês. Existe um negócio que se chama LTV. É a quantidade de tempo que o seu cliente vai gastar com você. Você já parou pra pensar que uma criança de 3 anos, se ela se acostumar a cortar cabelo com você, talvez quando ela tiver com 50, ela ainda vai estar cortando cabelo com você lá com 70 anos cortando o cabelo dela? E eu vou te falar, o público mais fiel é o infantil. A gente tava falando O disso hoje, infantil né? não aceita cortar com outro barbeiro, Não a aceita. não ser o seu favorito. E ele não Eu quer vou te saber falar. se é o mais Não, experiente, se você fez o não. melhor curso. Se ele se conectou com Tem você, crianças que, tipo assim, às vezes a agenda tá cheia, o pai e a mãe não conseguiu agendar, e eu falo, não, pode ir com o barbeiro, que eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, tipo assim, eu já combino, ó, a criança não é afim de cortar com o barbeiro. Então, dá seu melhor. O que acontece? A gente já aborda, eu já pego, já carrego. Ó, quem vai te atender hoje é o tio, porque a tia tá atendendo outra pessoa. Mas a tia tá aqui. Já coloco na cadeirinha, coloco a capa. Pra quê? Pra mostrar que, tipo, tô aqui, mas quem vai te atender... Sua presença ali Exatamente. intermedia a conexão, Sim, né? sim. Assim. Ao mesmo tempo que talvez isso ajuda, isso atrapalha, né? Mas eu acho que... mais é um público diferente. exatamente. Isso aí é só o tato do dia a dia que vai, Sim. né? Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que ela vai te dar uma apertada, porque eu vejo isso aí como uma dificuldade hoje no dia a dia que até eu tenho de entender. Mas qual o seu propósito como barbeira e empresária? Cara, meu propósito como barbeira é... Quando eu iniciei, eu falei comigo, eu não vou ser apenas uma barbeira. Se for para ser igual a todos, eu não quero. Então já acertamos em quem nós trouxemos Né? para dar o start Eu aí não no quero, podcast. eu quero para vir e fazer a diferença na vida das pessoas. Seja na autoestima das pessoas, seja um ombro amigo ou seja uma conversa de empresários. Né? Então a gente tem que estar apta a qualquer situação da vida. Então esse foi o meu foco. Mudar, seja no mínimo,
mentalidade, conversa e ações. Então, Impactar a vida do impactar outro a vida do outro de forma de positiva. forma positiva. Seja na autoestima, seja como empresária, ou seja como Isso aluna. hoje, conhecendo com essa profundidade, dá pra ver que é muito você, porque a resiliência que te trouxe para esse universo da barbearia Sim, foi no momento de ter a mudança como a prior. Seja para você desenvolver o financeiro ou o profissional, mas você entendeu que eu tenho que sair de um estágio para o outro. Né? Então exatamente. isso hoje dá para ver que é a sua essência, né? Você está sempre buscando melhorar, ser Exatamente. melhor, né? Eu não Crescer. tinha ambições. Eu não gostava dessa palavra, ambição. Eu achava essa palavra muito forte. Porque na minha mentalidade anterior, a ambição é aquela pessoa que só fazia as coisas por dinheiro. Uhum. Então eu não gostava. Só que eu comecei a ter a visão diferente. Da ambição pro lado bacana. A correta, A né? correta. Que é você ter uma ambição de melhorar, seja o seu lado financeiro, proporcionar coisas bacanas para os meus filhos. Sim. E pro lado de cliente, a ambição em proporcionar a ele viver um momento único na minha Uma carreira. experiência. Exatamente. Caraca, hoje eu estava mal, olhei no espelho, a equipe da Bruna me deu um talento, Uhum. tô aqui top. Eu já tive clientes que estavam com depressão, já se falou em se matar, e a gente ter um bate-papo enquanto corta cabelo, e ele falar assim, nossa, Bruno, eu tô saindo aqui com peso a menos. Você mudou a vida dele, Eu né? tenho Devolveu a certeza vida disso, dele. Eu Né? tenho Sim. certeza disso. Então, isso que é o bacana. Então, a minha mente empreendedora é essa. Além de adquirir, obviamente, o lado financeiro, Sim. adquirir É uma consequência. Né? uma autoconfiança dos meus clientes. Uma confusão que acontece muito, exatamente o que você viveu, talvez você não se expressou com as palavras ainda corretas, mas seria a mistura da ambição com a ganância. Porque a ambição é correr atrás... Mas na minha cabeça era isso, a ambição Sim, era uma ganância. justo. Então, você aprendeu a correr atrás mantendo a sua essência, mantendo a sua honestidade, mantendo seus valores. Exatamente. A ganância é quando você pula valores e princípios Sim. e quer aquilo a qualquer custo. Talvez, o que seria valores e princípios? Você quer aquilo a qualquer custo, você quer proporcionar um movimento legal para o seu menino, mas você mente para um cliente que uma pomada vai funcionar para ele, Sim. você mente que um determinado produto vai funcionar Com para certeza. ele, você mente que ele está precisando de algo que não é o que ele precisa, e isso seria ganância, Exatamente. para proporcionar esse momento para seu filho. Agora, quando você enxerga uma necessidade, de forma estratégica e mantendo seus princípios e valores, você efetua a venda, você vai proporcionar um momento para o seu filho de consciência limpa, né? Exatamente. Eu acredito que seja isso. É só difícil a gente, na cultura brasileira, ter a maturidade para equilibrar isso, porque a gente, de um lado, é bombardeado, né, para uma série de coisas, e não é direcionado. Porque hoje a gente, como empresário, a gente vê que tem que ter a ganância positiva, correta, a ganância, assim, aquele querer, né? Sim. A ambição, A só que ambição. esses conceitos não estão tão claros pra gente ter, para ele ser saudável. Sim. Assim, a gente dizer, ó, eu E tenho difícil essa hoje em dia, porque ambição, né? as portas aí, né? As bandejas Estão abertas. Estão na abertas. sua porta, né? E cabe a cada um ter a sua escolha. Fazer uma boa decisão com consciência, E eu mantendo acho que quando a princípios. gente mantém o princípio, mantém a escolha bacana, a gente cresce. Pode até demorar, o processo pode ser até longo, mas ele vem. Excelente. E- Princípios. Né? Quando você tem um princípio, uma escolha bacana, pode você até dar uma vacilada aqui, outra ali, talvez por imaturidade, Uhum. mas não pelo coração ruim. Sim. Agora, quando você vai pelo coração ruim, você pode até conseguir, mas o tombo vem lá na frente. É. A rasteira você leva, não adianta. De uma forma ou de outra. Sim. Isso é nítido, é notório, é incrível. Bruna, a gente já fez algumas observações, né, com o passar do tempo, e a gente percebeu que você já foi em alguns eventos, Sim. né, alguns eventos para barbeiro, né, eventos talvez para empresários. Eu queria que você trouxesse para a gente qual o sentido, qual a validação disso na vida pro profissional. Certo. Olha,
estudo nunca é demais, né? A pessoa que ela busca conhecimento, ela sempre vai estar a par das novidades. E se você não está a par das novidades, você se afunda. Sim. Você vai deixando de ver o crescimento, de ver as tendências. Então, isso é muito importante. Confesso que eu gostaria de ir muito mais do que eu já fui. Sim. Né? Tem algumas limitações que me dão uma freada, mas tá tranquilo, isso é questão de tempo. Eu Sim. digo filhos, né? Logicamente. Então, tá tudo ok, a gente tem tempo pra deslanchar aí. E o que eu mais pude observar é que esses eventos acendem a chama no coração da gente. Reaviva, né? Revitaliza. Cara, eu fui em eventos que eu tava pra baixo, tipo assim, não quero barbearia mais, tá difícil. Aí você vai no workshop da vida, você se conecta com pessoas do mesmo estilo que você, com performance diferente, mas vivendo a mesma coisa. Sim. E aí você troca uma ideia. Eu me lembro de um workshop que eu fui em Brasília, que foi com o pessoal do Seu Elias. Eu não me lembro o nome dele certinho, mas eu me lembro que eu mostrei o meu Instagram. As minhas fotos ainda tá lá no Instagram. Eram as montagens das crianças quadriculadinhas, assim, ó, tipo 4 fotos numa só. E eu não tinha noção que aquilo ali era uma poluição visual. Entendi. Sim. E o cara falou assim, Bruna, tira uma foto, só uma. Tenta olhar em volta, tira as coisas que vai... Eu te deu uma mentoria não, ali, né? tipo, acendeu uma chama. Isso que é há uns 4 anos atrás. Caramba, já ter esse feeling, né? Mas com pessoas de mentalidade Sim, diferente. sim. Talvez com a maturidade, talvez não, com certeza com a maturidade maior, com um tempo de carreira maior, né? Então, é importante você trilhar esses momentos. Igual a gente vai no workshop que vai ter em Brasília dia 13 agora, com o Seu Elias. Meus barbeiros nunca foi. Olha Entendi. só. Então você tá sendo até E a eles pessoa não que puxa, queriam né? ir. Que dá o exemplo, né? Eu falei, nós vamos. Uhum. Vocês precisam viver esse momento. Tá. É incrível. Sim. É incrível. Você analisa desde o estilo das pessoas, desde as vestimentas, até o palco. Sim, sim. Então, Tudo assim, é um aprendizado, tudo né? muda. Eu me lembro que nesse workshop de Brasília, que eu fui há uns 4 anos atrás, eu trouxe o borrifador efeito névoa. Olha só. E na barbearia não tinha. O cliente falou, cara, que top. Então, assim, o próprio cliente observou que eu percebeu trouxe... que a atmosfera mudou e fala de o que foi? Exatamente. Num evento. Então, né? assim, são coisas que é muito bacana, que agrega na sua vida, seja num simples borrifador, ou seja como um conselho de uma foto, sim, né? E isso aí vai formigando a cabeça da gente pro nosso crescimento. Excelente. O Flávio Augusto, ele fala que quem não tá crescendo, tá morrendo. Com certeza. E quem não tá crescendo, tá morrendo, em qual sentido? A gente tem aquela alusão, aquela ilusão, né? Vou estabilizar, vou sossegar, tá? A estabilização ela não existe porque a inflação ela é contínua. Então, se você ganha 20 mil hoje e você continuar ganhando 20 mil o resto da sua vida, hoje você compra X. Talvez daqui 10 anos você vai comprar metade de X. Você concorda comigo? E um outro detalhe é que barbeiros, né, e empresários precisam ler mais para entender. Isso que você falou que aconteceu com o seu cliente do efeito névoa se chama dopamina. Então a gente tem que buscar, a gente trabalha com pessoas, a gente tem que buscar entender pessoas. Os melhores vendedores, empresários mais bem-sucedidos, eles entendem de pessoas. Por quê? Quando você causa um efeito, uma descarga dopaminérgica no seu cliente, você causa um efeito surpresa, você causa um efeito impacto no seu cliente. Sim. Isso se chama dopamina. E existem vários gatilhos, uma frase diferente que você fala com o cara, uma pergunta que você faz. Então tem vários gatilhos de fazer uma descarga dopaminérgica no seu cliente. Uma mudança na barbearia. E para quem não sabe, a descarga dopaminérgica ela é viciante. Você já viu aquele cliente que vai na barbearia cortar toda semana? Você acha que aquele cara precisa cortar o cabelo toda semana?
Entende? Mas pra ele é dopaminérgico. Provavelmente tem algo ali que tá atraindo ele. Que seja a beleza dele de olhar no espelho e falar assim, cara, meu degradê tá sempre na régua. Um pessoal que cumprimenta ele na rua, que elogia. Tudo isso faz parte. A autoestima, a autoconfiança. E é interessante. Está integrado na gente. Nesse Sim. E que ecossistema, trabalha com a beleza. Exato, essa muito teia de incrível. aranha tá o epicentro lá, barbearia na vida dele, né? Porque ele tem prazer de vir. Exatamente. E isso, seja por um ou outro motivo, nós temos a responsabilidade de revitalizar esse prazer. Olha, é tão incrível assim a forma que a gente tem que lidar com o ser humano no quesito beleza. Eu vou falar da barbearia, Sim. óbvio, né? Eu tenho cliente que eu sei que ele gosta de um estilo de música e quando ele chega lá, já tá a pasta dele. Caramba, isso é incrível! Atendimento personalizado. Caramba! Eu coloco a pasta que ele gosta. Ah, quando eu for lá é Pink Floyd. Entendeu? Só E ele, dizendo. por que eu fiz isso? Porque ele já chegou lá falando assim, eu odeio vir na barbearia. Ou seja, você tem que buscar Caramba! o que ele gosta. Ele gosta da água com gás. Já Água sei, com tá gás. com água com gás. Já passei uma instrução pra ele colocar o chazinho lá, mate. Caramba, isso é incrível! Ele amou. Beleza. Falei, tá, não é só isso, não é só isso. Não é só cabelo, ele não gosta. Coloquei uma música lá e ele, caraca, Bruna, que playlist é essa? Quero ela pra me viajar. Falei, tá Conectou. Aí o cara tá viajando, tendo o sentimento que falei, ele tem ó, dentro da barbearia. é. Olha Meu isso! cliente, José, tá chegando, faz favor, vamos trocar a playlist. Caramba! Ele já chega lá, nossa, por isso que eu gosto de vir aqui. Tem umas músicas boas. A Não, isso é conexão uma aula. faz parte. Isso E é uma aí aula. ele foi me falar o porquê que ele saiu da outra barbearia. Aham. Porque os barbeiros ficavam de gracinha. Ah, Colocando isso com as pernas abertas. sim, sim, sim. Aí eu falei assim, ó, já é um gancho pra eu não fazer errado. Falei, cliente, você poderia repetir isso em voz alta? Aí eu só olhei pros meus barbeiros. Eu Então falei, a mentoria aqui, falei, né? Escuta. Não fui não voltei por causa disso, isso e aquilo. Então, na hora que os meus clientes, na hora que meus barbeiros estão meio despojados, eu lembro o que o cliente falou? Caramba! Isso Então, é assim, você incrível. cobra Tirando o seu da tirando o reta. meu da reta, algo que o próprio cliente falou. É muito. Entendeu? Então juntou o quê? Não cometer erros, apesar que a gente está Sim, somos seres vulnerável humanos, a né? isso, Vamos que uma hora ou errar. outra a gente tá ali desajeitado. Mas os óbvios, pelo menos, porque o cliente na Exatamente. barbearia, ele é muito, assim, a taxa de contato é na hora, né? É. Ó, cara, isso aqui eu não gosto. Igual É os deu primeiros esse 3 feedback. segundos. Exatamente. Então você tem que ter uma reação madura ali agora e o time tem que absorver e a marca tem que absorver, né? Então você tem que trabalhar com o que te favorece. É uma música, é uma bebida gelada, Uhum. é um corte bacana, é um brinquedo, É uma um estratégia, balão, né? é uma balinha. Tem cliente que a ganância dele é ganhar um desconto. Uhum. Tem cliente que a ganância dele é ter uma água gelada. Então Uhum. você tem que trabalhar com aquilo ali, dar um desconto, dar um brinde, né? Modular, Mostrar para o cliente, olha, eu estou, hoje o brinde é esse. Igual eu tenho um cliente que vai lá sempre, leva filhos e ele foi lá para fazer um pezinho. Falei, cara, eu não vou cobrar esse pezinho dele. O cara Que tá lá feeling, sempre. né? Só um Que minutinho. feeling. Aí. O cara tá Caramba. lá sempre. Eu vou cobrar um pezinho, então é um agrado, feeling. é você observar e aí a esposa leva um agrado pra mim. Então, É uma natural, troca né? de Natural. conexões, uma Plantando e colhendo. troca- Exatamente. E assim, eu vou fazer uma exposição aqui pra vocês. Redes sociais. Abriu o Instagram. Você não vai parar pra assistir o vídeo que te chama a atenção? Com certeza. E isso é um fato, é uma estatística que os primeiros 3 segundos do vídeo, se não chama atenção, não conecta. Se não conecta, ele não para pra assistir. Uhum. Seu cliente é como espectador. Chegou lá, seu barbeiro tá lá assim, ó.
mexendo no telefone, viajando. O cara chegou, ele tem que conectar. Para ele vai sentar na cadeira, parece que não. A gente fala algumas coisas, parece que é clichê. Mas o cliente sentar na cadeira não é clichê. O cliente senta na cadeira. É lógico que tem o cliente que senta na cadeira de qualquer barbeiro, mas você quer esse cliente? Aí é que tá. Ou você trabalha para ter os seus clientes selecionados, ou você deixa os clientes te selecionar. É assim que funciona. E aí você perde o controle do seu negócio, que a essência fica na mão do cliente que chega e domina o ambiente, e aí não é mais um ambiente controlado estrategicamente, né? Você é vítima do seu público. E assim, o barbeiro hoje está muito naquela síndrome do minimalismo. Minimalismo não, das minorias. É o seguinte, você chega lá, o barbeiro tá lá aqui. Ah, não, mas desse jeito. Aí você chega e fala, como boa liderança, meu querido, deixa eu te explicar. Você tem que estar em boa postura para atrair um cliente que talvez esteja passando do outro lado da rua e tá olhando você aqui dessa forma. Perfeito. Aí o que é que o cara vai falar? Mas isso é preconceito. Tá, tudo bem, é preconceito. Mas pergunta pra ele se ele vai cortar o cabelo com alguém com estereótipo completamente inverso ao dele. Não é preconceito, é conexão. As pessoas julgam pela imagem. Sim, É um fato. sim. É a Nós mesma julgamos. coisa. Isso, exatamente. É a mesma coisa de eu querer colocar rock na minha barbearia e tá com a intenção de atrair sertanejos. Faz sentido? Não faz Não faz sentido. Então o público conecta com o ambiente, certo? Vamos fazer um adendo aqui, Bruna. Para a gente finalizar e fechar com chave de ouros, hoje, na atualidade, você após quantos anos de mercado? Eu tenho 7 anos. Após 7 anos de mercado, com a sua empresa construída, com o seu público infantil denso, né? Uma cartela de clientes densa construída, você tem seus profissionais, uma estrutura bacana. Se hoje, na situação de hoje, se fosse para você dar um conselho para a Bruna lá de trás, quando você começou, o que você diria para ela que, na sua cabeça, hoje, olhando de fora, mudaria toda a trajetória dela, talvez para antecipar 3 anos no sucesso que você tem hoje? Autoridade. Uau. Autoridade no sentido de posicionamento? Seja autêntica. Autenticidade. Autoridade no sentido de não ter medo por ser mulher ou por ser mãe. Vou falar no meu lado mulher, feminino. Não ter medo. Ter autoridade, ser autêntica. Corre atrás, independente das dificuldades. Tem gente que tem grana que não é ninguém, de conhecimento, e tem gente que não tem grana e que é Tudo, né? tudo. Ou seja, a grana é bacana, te leva a lugares incríveis? Leva. Mas se você buscar, estudar e ser autêntico e ter a sua autoridade, você vai longe. Né? Excelente. Eu, como mulher, eu tive que ter a minha autoridade. Tipo, ei, sou mulher num público masculino. Calma, não vem achando que pode, não. Entendeu? Respeito. Limites. Se posicionar, né? Então, mesmo eu começando, eu impus limites. Uhum. Quando eu via que passava do limite, tchau, não quero mais. Excelente. Seja como cliente, seja como amigo, seja com qualquer coisa na vida. Eu impus essa autoridade, né? E autenticidade é você se inspirar, mas ser você mesmo. Com a sua essência. Excelente. Né? Então, assim... Bruna, de quem você inspira? A minha inspiração maior, eu não sei se você já sabe, mas de barbearia sempre foi a sua. Muito obrigado. Caramba! Sempre foi. Cara, você sabia disso? Não, Caramba, surpresa total. cara. As pessoas hoje em dia têm muito esse lance de, talvez, olhar o do outro e querer o do outro. Sim. E não é. Não Aí é entra a sobre ganância. Isso. É sobre, ele é um cara novo, tem uma equipe top e ele quebrou barreiras pela idade. De chegar talvez uma autoridade, um senhor, e ver que ele era novinho demais e querer menosprezar e diminuir ele pela idade. Eu tenho certeza que deve ter acontecido. Várias vezes. E eu, como mulher, já escutei lá de fora: é mulher que corta? Mulher toca no meu cabelão. Ou achar que a mulher é um objeto sexual. Sim. Entende? E opa, você tá enganado, querido.
Calma aí, né? Calma aí, a bagaça é mais embaixo. Sim. Então já teve clientes de falar para secretária ou antes de ter secretária, para os meninos, se fulano quiser marcar comigo, não é para agendar. Sim. Galera, esse foi o primeiro episódio do Corte e Ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, onde a ideia é realmente trazer a essência da barbearia com naturalidade. Então vocês veem que a gente está num cenário simples, porém estamos aqui trazendo a realidade do dia a dia de um barbeiro e de um empreendedor dentro da cidade de Paracatu. Eu e o meu amigo Alan Barros estamos aqui para levar para vocês mais histórias grandiosas, histórias de vencedores, histórias de batalhadores, assim como a Bruna, e futuros, quem sabe você não pode ser o nosso próximo convidado, né? Eu vou passar a palavra para o Alan, para ele devolver para a Bruna e deixar uma frase de encerramento para a gente. Pessoal, simplesmente colossal tá aqui, né? Às vezes a gente tá tão próximo, seja no digital, ou às vezes aqui na mesma cidade, de repente você escutar que você é referência para outra referência da própria pessoa. É muito rico, é muito gostoso. Então a gente já entendeu que o podcast já está cumprindo seu objetivo, ele já está inspirando, conectando, mostrando de fato que o sucesso tem muitas derrotas envolvidas, batalhas e entre outros, né? Uma palavra que me veio aqui escutando a história sua, Bruna, é uma frase que eu uso já comigo há muitos anos, que diz assim, ó: perseverança é a capacidade que o homem tem de levantar sua cabeça contra o vento e transformar a mais forte dor e humilhação em glória e honra, porque vê o alvo mais além da dor. E eu dedico essa frase a você, Bruno, porque observando a sua história, a gente olhou, né? Olhei seu Instagram, a gente conversou sobre você, não consegui ver tamanha profundidade, tamanha perseverança envolvida em tomar uma decisão sem ver lá na frente, porque você estava olhando ainda muito mais na frente, né? Então, é emocionante, é um privilégio ter você como mulher, com essa história, como mãe, como empresária e barbeira. E, pessoal, compartilhem esse podcast com pessoas que você acha que essa história pode fazer sentido e continua seguindo a gente, que vai ter muita coisa boa aí. Vamos lá, Bruna. A frase que você deixaria em um grupo que tem todos os barbeiros de Paracatu e talvez do Brasil, que não poderia ser respondido e somente lida. Eu diria até do mundo, porque tá na internet, vai pro mundo. Vai que alguém traduz ela aí pro alemão e manda, né? Cara, em especial para as mulheres. Excelente. Vamos lá. Seja uma avassaladora e rompa os seus medos. Como é que é? Seja uma avassaladora ou um avassalador e rompa os seus medos. O medo, ele te impede de tudo. Tudo. Seja na fé, seja num trabalho, seja dentro de uma casa, dentro de um relacionamento. Se você ficar engessado, você não rompe seus medos. excelente. Isso aí. Muito bom.